Brasilprev RT Fix 6. Esse é um dos maiores fundos de previdência do Brasil, se não o maior. E os investidores desse fundo de previdência aí do Banco do Brasil já deixaram de ganhar mais de 620 milhões de reais em apenas um ano. E se forem 5 anos, os investidores desse fundo de previdência já deixaram de ganhar mais de 2 bilhões de reais. Nesse vídeo aqui agora você vai entender qual o problema desse fundo de previdência. Fique comigo até o final desse vídeo se você investe nesse fundo de previdência que eu vou te ajudar. Tenho certeza que eu posso te ajudar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. De antemão, queria te pedir um grande favor, porque isso me ajuda demais. É só você clicar no joinha e se inscrever no meu canal, porque fazendo isso, você vai me ajudar de uma forma que você não imagina, tá? Então, dê um joinha, se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. Vamos lá para o nosso vídeo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque provavelmente ou você pensa em investir nesse fundo de previdência do Banco do Brasil, ou você já tem dinheiro investido lá nesse fundo de previdência, que é o Brasilprev RT Fix 6. É o maior fundo de previdência do Brasil hoje. Sabe quanto que tem nesse fundo de previdência? Eu vou te passar algumas informações aqui. Veja essa imagem aqui agora. A gestão dele é feita pela Brasilprev, né, o Banco do Brasil, é o braço de previdência do Banco do Brasil. E ele tem, olha lá, o patrimônio em 29 de setembro de 2023, patrimônio de 35 bilhões de reais. É muita grana. E aí você deve estar se perguntando algumas coisas aqui nesse vídeo, né? Basicamente, o que seria um fundo? Esse fundo nada mais é, de forma bem simples e didática, você coloca o seu dinheiro, você investe nesse fundo, e esse dinheiro que você aloca, que você investe nesse fundo, existe um gestor responsável por tomar as decisões de investimento do fundo. Então o gestor vai lá e vai investindo esse dinheiro que você delega a ele lá. E para isso, esse gestor, obviamente, a administração, a gestão, ela cobra uma taxa. Então essa taxa você paga ali para que esse gestor faça o seu trabalho. Se chama de taxa de administração. E aí você deve estar perguntando assim, sim, Guilherme, já comecei a entender, esse é o maior fundo de previdência do Brasil hoje, com mais de 35 bilhões de reais, entendi que eu coloco meu dinheiro lá e o gestor faz esse serviço ali para escolher os melhores investimentos desse fundo para mim. E já entendi que ele cobra uma taxa de administração. Mas como é que funciona, né? Quanto que ele cobra, quanto é que esse fundo está rendendo, vale ou não vale a pena investir nesse fundo de previdência? E eu vou te passar algumas informações agora aqui para você ver. Nessa imagem aqui eu já te mostrei o patrimônio atual lá de 35 bilhões de reais. E mais acima você vai ver ali que a taxa de administração desse fundo é de 1,25% ao ano. Você vai ver já já qual o impacto dessa taxa no ganho dos investidores. Olhando mais algumas informações, a gente vê isso daqui, ó. Esse fundo de previdência ele já existe desde 2006, então é um fundo com bastante histórico, é um fundo bem antigo. E se você olhar nesse gráfico aí, a linha azul é a do fundo de investimento, a do fundo de previdência do Banco do Brasil. E a linha amarela é o CDI. O que é o CDI? O CDI, basicamente, ele anda junto com a nossa taxa básica de juros. Então, o CDI é a nossa taxa de juros de referência. Se a gente investe no investimento de renda fixa, como esse fundo de renda fixa, o mínimo que a gente deveria buscar seria o CDI. Então, quando a gente faz investimentos na renda fixa, a gente busca ou o CDI ou mais do que o CDI. Se você olhar nesse fundo aí, você vai ver que a rentabilidade lá desde 2006 do fundo foi de 337,44%. Aí você fala, poxa, foi uma rentabilidade muito boa, né? Então, multiplicou meu dinheiro ali por mais de 4 vezes. Sim, foi interessante, mas olha quanto que rendeu o CDI. O CDI rendeu ali 404,34%. Então, foi muito maior a rentabilidade do CDI, que é a taxa livre de risco aqui do Brasil. E vamos continuar olhando algumas informações então. Qual o retorno desse fundo aqui? Isso aqui é a lâmina que a Brasilprev disponibiliza ali desse fundo. E aqui ele tem uma comparação desde 2018 para frente, desde 2018 até 2023.
Então, o fundo lá, novamente, é a linha amarela, né, esse gráfico amarelo mais abaixo, deu 35%, um pouco mais, e o CDI quase 45%. Então, novamente aí, não só lá desde 2006 até 2023, mas agora num período, numa janela mais curta também, de 2018 até 2023, o fundo continua perdendo para o CDI. E aí você fala assim, beleza, e o que que esse fundo, onde que esse fundo investe, né? O que que o gestor faz com o nosso dinheiro? E aí, basicamente, esse fundo ele é composto de alguns tipos de investimento. Todos, basicamente, em renda fixa e alguns atrelados à inflação, se você olhar ali, inflação, cotas de fundos, pré-curto, pré-longo, privados Brasil e pós. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas dá para você perceber que a maior fatia desse fundo de investimento está lá embaixo, ó, em pós. E o que, que é esses investimentos pós? É um fundo atrelado ao CDI, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, um fundo pós é aquilo que varia de acordo com a variação do CDI. Então, você ouve assim, ah, a nossa taxa de juros básica, a taxa Selic vai subir. Quando a taxa de juros básica sobe, a taxa Selic sobe, os investimentos pós-fixados, eles vão automaticamente subir também. Quando a taxa de juros cai, a taxa Selic cai, os investimentos pós-fixados também automaticamente vão cair ali, vão render um pouco menos. Não é que vão cair e ter uma rentabilidade negativa, mas vão render menos. Então, os investimentos pós-fixados, eles seguem a trajetória da nossa taxa de juros, da nossa taxa Selic. E aí, o nosso fundo de previdência, que a gente está avaliando hoje, o fundo de previdência RT Fix 6, ele tem maior parte em pós-fixados. Então, ele deveria, pelo menos, ali andar muito próximo ao CDI, mas ele está perdendo para o CDI. E alguns dados históricos, aqui a gente vê a rentabilidade, a gente pode comparar, né? Se a gente olhar aí, em nenhuma dessas janelas o fundo ele ganhou do CDI, nenhuma delas. Se você olhar no mês, o fundo deu 0,68, o CDI deu 0,97. No ano, o fundo deu 9,05, o CDI 9,93. Em 12 meses, o fundo deu 11,67 e o CDI 13,44. Em 24 meses, o fundo deu 22,11 e o CDI 25,8. Em 36 meses, o fundo deu 24,10, o CDI 29,57. Em 60 meses, ou 5 anos, o fundo deu 36,61 e o CDI 42,6. Qual a certeza que a gente tem com base nessas informações? A única certeza que a gente tem é que esse fundo ele tem um desempenho pior do que o CDI. Então você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro quando você investe nesse fundo. Vamos continuar vendo algumas informações aqui. E aí você vai entender o porquê que você está perdendo dinheiro. Vamos lá. E no iniciozinho desse vídeo eu falei para vocês, falei, ó, as pessoas que investem nesse fundo já deixaram de ganhar 620 milhões de reais em um ano e mais de 2 bilhões de reais em 5 anos. E por que isso? Porque a diferença, se você olhar aí em 12 meses, o CDI deu 13,44% e o fundo deu 11,67%. Essa diferença representa, no valor total de patrimônio líquido do fundo, uma diferença de 620 milhões de reais. Se a gente pegar a diferença lá em 60 meses, dá mais de 2 bilhões de reais. Então é uma diferença muito grande ali, os investidores deixaram de ganhar muito dinheiro, sendo que o fundo ele nem chegou próximo ao CDI, perdeu do CDI em todas as janelas. E aí eu vou te mostrar um outro dado aqui, que é um dado que impacta bastante nessa rentabilidade aí. Esse dado é isso daqui, ó, a taxa de administração cobrada pelo fundo. Esse fundo de previdência ele cobra uma taxa de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido lá do fundo. Se a gente pegar o patrimônio líquido, hoje está em 35 bilhões de reais. Então, sabe quanto que o gestor ganha por ano de administrar esse fundo? 437 milhões e meio de reais por ano só de taxa de administração vai lá para o bolso do gestor, do administrador. E se fosse um trabalho que falasse assim, não, o fundo está desempenhando muito bem, né, está ganhando do CDI, né, eu estou tendo uma rentabilidade maior do que o CDI, eu não me importo em pagar essa taxa, não, porque eu estou ganhando mais dinheiro do que a renda fixa no Brasil. Né? Mas não, você está pagando uma taxa de administração e está tendo um desempenho muito pior do que o CDI. Se você não pagasse nenhuma taxa e botasse todo o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, você já ganharia muito mais dinheiro
do que você colocar esse dinheiro lá nesse fundo de previdência. E aí você me fala assim, Guilherme, mas poxa, é um investimento sem risco, né? Eu não estou correndo risco nenhum aí. Será que você não está correndo risco aqui nesse fundo de previdência? Vou te mostrar um gráfico aqui para você olhar se você está ou não está correndo risco. Olha aí, esse foi um período da pandemia, eu coloquei um período de janeiro de 2020 até junho de 2020. É um período de 6 meses. Olha o que aconteceu com esse fundo aí de previdência do Banco do Brasil. A linha amarela é o CDI, você vê que o CDI não teve oscilações significativas, foi só para cima, mas esse fundo ele teve uma grande queda ali, levando inclusive lá em um período o retorno para o negativo, né? Algumas pessoas perderam bastante dinheiro aí no período ali da pandemia. Então, esse fundo é um fundo com risco baixo, mas o risco existe, obviamente. E isso que você está vendo aí nesse gráfico. Ele teve um período, um retorno negativo. Aí você fala assim, poxa, mas eu não sabia que existia risco e tal. Mas tem tudo isso lá no seu regulamento. Olha o tanto de risco que tem nesse fundo aí. Basta você olhar o regulamento antes de você investir. Tem o risco da taxa de juros, foi o que eu acabei de falar com vocês. Então, se a taxa de juros sobe, o fundo ele tende a render mais, se a taxa de juros cai, o fundo tende a render menos. Tem um risco de crédito também. Esse fundo ele empresta dinheiro e tem o risco de não receber esse dinheiro de volta, né? Tem um risco de crédito, risco de juros pós-fixados. Então os preços podem variar. Risco proveniente do uso de derivativos, por exemplo. Imagino que você nem saiba o que são derivativos, mas os derivativos eles podem alavancar um fundo. Isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim também. Além desses riscos, também tem um risco de investimentos em títulos indexados à inflação, riscos de liquidez, risco de concentração, risco de conjuntura, risco sistêmico, risco regulatório. Então, tem diversos riscos. Bastava você ler esse regulamento antes de você investir, que você imaginaria ali que você não estaria 100% seguro. Inclusive, não existe investimento 100% seguro em lugar nenhum. Nada é 100% seguro. Tudo tem algum risco. Alguns têm mais riscos e outros têm menos riscos. E aí você fala assim, mas Guilherme, então o que que eu faço? Esse fundo é bom, não é? Mantenho meu dinheiro lá, tiro meu dinheiro de lá, o que que eu faço? Me ajuda, por favor. E aqui vai minha ajuda aqui para você. Primeira coisa, esse é o maior fundo de previdência do Brasil, tem 35 bilhões de reais ali. Então, as pessoas estão deixando de ganhar muito dinheiro, porque você viu que esse fundo desempenha pior do que se você colocasse todo o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo. E colocar todo o seu dinheiro no Tesouro Selic não é a melhor opção para 99% das pessoas. Dá para você montar uma carteira de investimentos bem diversificada, onde você pode ganhar, inclusive, muito acima do CDI. E aí você vai ter uma carteira de investimentos que atende a todos os seus objetivos. E por isso, sabendo que você pode melhorar muito os seus investimentos, eu quero te ajudar e eu vou deixar um convite aqui agora para você. Então, é um presente para você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Então, eu vou te ajudar a tomar uma melhor decisão financeira. Antes de te dar esse convite aqui, inclusive, eu queria falar que existe uma outra pegadinha nos investimentos lá no Banco do Brasil. Se você é correntista do Banco do Brasil, se você tem conta lá, você já deve ter caído nessa pegadinha. Ou se não caiu, pode ser que caia em breve. Eu fiz um vídeo te alertando sobre essa possível pegadinha para você não cair. Eu quero te ajudar também. Para assistir esse vídeo, essa possível pegadinha lá que você pode cair lá no Banco do Brasil, eu fiz um vídeo, vou deixar ele aqui para você assistir. Então só clicar nesse link que apareceu aí agora e vai lá assistir esse vídeo do Banco do Brasil. Mas não sai agora não, que agora tem um convite especial para você. E esse convite é um presente para você que ficou aqui até o final desse vídeo. E esse convite é um presente para você que ficou aqui até o final do vídeo. Eu vou fazer o seguinte, todo mundo que assistiu esse vídeo, eu não sei se serão 5, 6, 10 pessoas, ou serão 500, 1000 pessoas, não sei, não faço a mínima ideia de quantos vão assistir e vão fazer isso que eu vou pedir agora. Mas eu vou ajudar todo mundo que fizer isso agora. Vocês vão lá no meu Instagram, aqui no YouTube é mais difícil da gente conseguir fazer isso, porque os comentários não dá ali, mas você vai lá no meu Instagram, você vai começar a me seguir no Instagram e vai me mandar um direct. Um direct é aquela mensagem no privado. Então você fala, vim do seu vídeo lá que você fala sobre a Previdência do Banco do Brasil e eu queria que você me ajudasse
a tomar uma melhor decisão financeira. Eu vou te ajudar. Então basta você fazer isso e eu vou te ajudar de alguma forma lá. Vou ajudar todo mundo que me mandar, que olhar esse vídeo e me mandar uma mensagem lá. Se forem 10, 15 pessoas, eu consigo tranquilamente. Se forem 500, 1000, eu vou dar um jeito de conseguir ajudar. Então tá bom? Vai lá, manda uma mensagem que eu quero te ajudar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.